Olá, meus queridos do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. E essa correção nós vamos fazer hoje da semana 2 do PET volume 3 de História. Eu sou a professora Kézia e sejam todos muito bem-vindos. O tema de vocês, aqui na semana 2, é expansão do capitalismo, crises e a Primeira Guerra Mundial. O tema é bastante extenso. E como eu disse, esses dias eu estou passando por uns probleminhas de saúde, com debilidade da minha voz, tossindo muito. Então, hoje eu não vou fazer uma aula minuciosa dentro do tema, mas depois eu vou gravar um vídeo aí, dando tempo, se Deus quiser, sobre a Primeira Guerra Mundial bem completinho para vocês. E também eu tenho aulas do PET anterior, do ano passado, que eu falei muito sobre a Primeira Guerra Mundial aqui, e ainda tem slides das quais eu narrei ali vários fatos históricos sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, se você depois quiser dar uma olhadinha, é só dar um clique aí, uma pesquisadinha nesses vídeos aí. Eu vou tentar localizá-los e deixar aí nos cards para vocês, tá bom? Mas eu vou só dar uma pincelada rápida aqui, só para vocês relembrarem a questão aí da Primeira Guerra Mundial, né? Que quais foram os antecedentes e as causas da guerra. E eu destaquei aqui imperialismo e a exacerbação do sentimento nacionalista, pan-eslavismo e pan-germanismo. Vamos começar pelo imperialismo. O imperialismo era a questão de que os europeus estavam em busca de novos mercados consumidores e locais para explorar, para retirar a matéria-prima e levar para os seus países e investir nas suas indústrias crescentes. Então, quanto mais locais eles tivessem para explorar, melhor era a influência e melhor era o arrecadamento que eles tinham, né? Então, essa competição capitalista começa aí a ferro e fogo no imperialismo. E essa exacerbação do sentimento nacionalista visa aquele país querer ser melhor do que o outro. Então, o meu país é fulano, eu quero que ele seja melhor do que o outro. Então, nós vamos começar essa rivalidade. E essa corrida imperialista acirrou muito essas rivalidades entre essas nações europeias. Fora que existiam esses movimentos, como o pan-eslavismo e o pan-germanismo, que eram movimentos que queriam juntar, né, formar, por exemplo, a Grande Sérvia, que é onde viviam aí os povos eslavos, por exemplo. E eles queriam formar uma nação de povos eslavos, uma nação germânica, por eles apresentarem então as mesmas origens étnicas, culturais, os mesmos costumes. Eles são povos que queriam viver unidos, formando as suas próprias nações e se desligando de outros impérios que ali existiam. Outro momento também que antecedeu aí a Primeira Guerra Mundial, que foi a questão da corrida armamentista e a paz armada, que eu até destaquei um trecho aqui que fala: os países europeus passaram a preocupar-se com a segurança interna, intensificando a preparação de materiais bélicos. Essa situação damos o nome de paz armada, ou seja, a manutenção da paz por meio da preparação para a guerra. Então eles queriam, né, viver em paz, mas estavam se armando para possíveis conflitos. E depois também teve as questões das alianças, né? Que depois a gente vai ver aí no decorrer da Primeira Guerra Mundial, a formação aí da Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Itália que depois vai mudar de lado, vai para a Tríplice Entente, né, visando aí a obtenção de novos territórios a ser explorados aí nessa questão do imperialismo. E a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, França e Rússia. E aqui no número 4 fala do desfecho da guerra, né? Os combates da Primeira Guerra Mundial começou em 1914, primeiro com os exércitos em intensa movimentação, depois eles ficaram muito tempo aí na segunda fase, que é a guerra de trincheiras, né? Eles evoluíam um pouco, conquistavam pouco território, ficavam muito tempo dentro das trincheiras, defendendo ali cada um a sua trincheira, até que eles conseguiam tomar uma trincheira e ia para outra, então isso demorava muitos dias. Foi a partir daí que eles começaram a usar armas químicas e aí também foram aprimorando suas armas. E depois, né, num terceiro momento da Primeira Guerra Mundial, foi aí a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o país que fornecia armamentos, suprimentos para os soldados e tudo mais. E os alemães foram lá e bombardearam esses navios aí dos Estados Unidos e eles entraram na guerra contra a Alemanha, contra a Tríplice Aliança.
E aí também ocorreu a questão da Revolução Russa, que estava ocorrendo dentro do território russo, que culminou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E aí então encerrou-se a Primeira Guerra Mundial com a vitória da Tríplice Entente. E eu destaquei aqui para vocês o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que foi assinado depois da Primeira Guerra Mundial, foi um tratado que veio aí culminar em outros problemas maiores posteriormente, porque ele veio a ser um dos pontos principais para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, até porque a Alemanha foi responsabilizada por muitas perdas dos outros países, ela tinha que pagar pesadas indenizações aos países vencedores e arruinou muito, né, com a economia lá da Alemanha, e que depois vai favorecer aí o surgimento de partidos políticos totalitários que vai culminar inclusive aí na Segunda Guerra Mundial. E o 5 aí, que é o balanço da guerra, né? Estima-se que houve mais de 16 milhões de mortos e a economia europeia se desarticulou, gerando uma profunda crise com altas taxas de inflação, desemprego e miséria. Houve uma crise muito grande na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Os países estavam arrasados ali, precisavam reconstruir. E depois também a crise de 1929, que também foi uma das consequências dessa Primeira Guerra Mundial, né? A desenfreada produção dos Estados Unidos para abastecer os mercados europeus e depois, quando eles já estavam se recuperando, os Estados Unidos continuou aí. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, ok? Vamos seguindo aqui então para a questão número 1. A questão número 1 fala o seguinte: este livro não pretende ser um libelo nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se depararam face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra. Publicado originalmente em 1929, logo transformando em best-seller mundial, o livro de Remarque é, em boa parte autobiográfico, já que o autor foi combatente do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. Discuta a ideia transmitida por uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra, considerando a relação da guerra com a economia mundial entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX. Então, a minha interpretação, inclusive eu fui ali na banca da FUVEST, pegar essa questão para me dar uma lida, porque já que ela é adaptada, a gente nunca sabe como é que a pessoa do PET quer essa resposta. E, inclusive, a resposta para essa questão aqui, lá na FUVEST, ela é gigantesca e fala muito sobre o imperialismo. Então, eu lendo lá o que fala e relendo aqui a questão, eu criei essa resposta aí. Até porque a questão é adaptada e pergunta aí sobre essa questão aí da geração de homens tendo escapado de granadas, mesmo eles tendo escapado das granadas, foram destruídos pela guerra. E aí gera o seguinte: os combatentes da Primeira Guerra sofreram muitos traumas após os conflitos armados. Muitos desenvolveram até mesmo problemas psicológicos. Posteriormente, vieram a sofrer com as crises financeiras, como a crise de 1929. A economia europeia se desarticulou, gerando uma profunda crise com altas taxas de inflação, desemprego e miséria. Os países perdedores tiveram que arcar com os custos de reconstrução dos vencedores, e lembrando que foi o imperialismo e a disputa por territórios que fez com que eclodisse a Primeira Guerra Mundial. Então foi isso, basicamente o imperialismo capitalista, em busca de ampliar o capital dessas nações, é que fez gerar aí os conflitos da Primeira Guerra Mundial, e que depois da Primeira Guerra Mundial a economia na Europa foi devastada, né? Sofreram muito com isso e levaram aí alguns anos para se recuperar. Então, além de terem sofrido duras penas lá na guerra, ainda sofreram aí com a economia devastada. 2. Fusões e acordos geraram a interação das empresas, trusts, cartéis, holdings, o que, por sua vez, implica cada vez maiores excedentes de capitais. Percebe-se, portanto, que essas transformações, tendo ocorrido simultaneamente com a emergência de uma grande depressão, criaram uma impossibilidade de reinvestimento de capitais na sua própria produção, tornando-se necessário exportar capitais
e ao mesmo tempo em que buscavam novos mercados consumidores. Infere-se no texto que uma das razões fundamentais da expansão europeia do século XIX foi, resposta correta, letra C, a evolução do sistema capitalista, que passou a ser de competitivo para monopolista. Essas questões de trust, cartéis e holdings são junções de empresas, são vendas de ações, tá? É monopolizar aquilo que é comercializado para não dar chance para que outras pequenas empresas, né, tomem espaço como as grandes. Então elas se fundiam, se juntavam, controlavam da extração da matéria-prima até o produto final para poder ser uma grande influência e, né, abafar aí os pequenos que iam surgindo. 3. Leia a notícia abaixo, aí tá qual a importância da Primeira Guerra Mundial para a atualidade. Vamos logo para a questão. Analisando a notícia, constata-se que a Primeira Guerra Mundial, a resposta correta é letra B, promoveu alterações no cenário mundial que permanecem até os dias atuais. Então é isso, queridos. Chegamos ao fim da semana 2 e eu espero você na semana 3. Indica esse vídeo para o seu colega, curte se foi útil, que aí você me ajuda também. Bom, beijos, até a próxima.